quando o Freud ele inventou, né, criou a psicanálise, ele inicialmente se baseou num modelo em que o analista era uma espécie de detetive. Ele tinha que descobrir qual era o trauma, colocar isso em palavras, e aí a coisa se resolveria. Depois ele mesmo foi percebendo que não era bem assim, que que a coisa era mais complexa do que só isso, né? Mas ele criou um modelo que era esse: associação livre, interpretação, né? Que era exatamente a análise do caso, né? A psicanálise, análise da psique. Depois, com o tempo, então surgiram outros autores, outras formas de abordagem, mas vamos dizer assim, nós temos aquele paciente que se encaixa bem dentro dessa forma clássica de atendimento, que é a pessoa que vem, senta, te conta coisas, associa livremente, e o psicanalista sentado na sua poltrona, recostado, espera com que o material venha até ele, vai pensando e vai, de alguma forma, devolvendo para o paciente, interpretando. Essa é uma forma de trabalho. Mas, em casos mais difíceis, como a gente falava de maior imaturidade emocional, às vezes a postura é diferente. Por exemplo, casos de pacientes de difícil acesso. O paciente vem, ele procura ajuda, mas você não tem como fazer a conexão, né? Então, como esse que eu te disse, por exemplo, ele não associa livremente. Ele simplesmente não fala. Por exemplo, esse é só um exemplo, né? O que você faz? Você pode esperar que ele se encaixe no modelo tradicional, não é? Você não vai associar livremente para eu interpretar, só que nesses casos, por exemplo, não funciona. Então, o analista, ele tem que se reinventar. E aí, ele tenta fazer a conexão em relação ao paciente, de um jeito ou de outro. Às vezes através do seu silêncio, às vezes através de uma pergunta, ou às vezes através de uma intervenção. Acho que, enfim, cada caso é um caso. Com crianças a gente faz isso, com adolescentes então. Vem o adolescente, por exemplo, mas às vezes ele está tão retraído, e você pode passar uma infinidade de sessões em silêncio, esperando que ele te fale. Realmente, o que você vai ter é muito mais resistência, né? Então, com o adolescente, por exemplo, a gente muitas vezes tem que reinventar um pouco a técnica, né? Hoje em dia, eles usam tablet na sessão e mostram o celular, como a gente estava falando, enfim, ou então é você que se interessa por algum assunto que você sabe que ele se interessa e você traz isso e a partir daí encontra um meio de comunicação. Mas você vê, é um outro tipo de postura. Eu não estou simplesmente sentada na minha poltrona esperando que as coisas venham até mim. Eu também tenho que buscá-las. Mas isso com algumas pessoas que são mais de difícil acesso. Eu vou contar essa história do menino que eu atendi das almofadas, para a partir dela a gente conversar. Era um menino adotivo, ele devia ter o quê? Uns 14 anos, muito, muito, muito difícil. E depois da volta de umas férias, ele ficou muito agressivo. Ele queria acender fósforos aqui na minha sala e eu não queria deixar porque realmente eu não confiava nele. E aí ele passou a fazer o seguinte: ele se deitava no meu divã, que é de couro, e ele ficava arranhando com as suas unhas o meu divã. Lógico, eu não poderia deixar que ele estragasse a minha sala. Eu era obrigada a segurar as mãos dele. E era uma época em que eu ainda, como posso dizer, estava me libertando, como você diz, né, desses ditames, né, técnicos. Então, eu tentei fazer interpretações. Você está muito bravo comigo porque a gente ficou longe. Você sentiu como se eu tivesse te abandonado, né? Sei lá, um dia você foi abandonado, você se sentiu abandonado por uma mãe que você perdeu. Você está sentindo a mesma coisa. Veja, eram interpretações que eram procedentes, só que ele não tinha nenhuma condição de ouvir. Esse é um caso de difícil acesso. E a gente estava num impasse. Ele vinha e, enfim, a sessão acabava virando uma luta. Até que um dia eu falei, não, hoje eu preciso fazer alguma coisa diferente. Então, ele estava lá, deitado no divã, arranhando o divã, né, assim, com as unhas. Eu
coloquei para fora da sala tudo que podia quebrar. Ele parou, ele viu que tinha alguma coisa diferente. Eu tenho várias almofadas aqui, eu peguei as almofadas e ploft, sentei atrás dele e joguei. Sentei na minha poltrona, ele estava no divã. Ele se assustou, ele não falou nada, mas ele ficou parado. E eu falei, olha, você quer brigar, você não vai brigar com a minha sala, briga comigo. Não vai brigar com o meu divã. E ele ficou quieto, eu peguei outra almofada e ploft, lógico, sem machucar. E fiquei esperando, não sabia o que ia acontecer. Mas não foi algo que eu premeditei. Aconteceu, nasceu desse encontro de nós dois. E aí, depois de um certo tempo, eu vi que ele mesmo deitado ali, ele pega uma das almofadas e joga para trás na minha direção. Então ele começou a me responder. Aí eu peguei a almofada e ploft, joguei nele de novo. Ah, então vamos lá, vamos brigar. Mas aí, então virou um jogo de almofadas. E na sessão seguinte, a primeira coisa que ele fez foi pegar uma almofada. E tudo começou de novo, e por muitas e muitas e muitas sessões ficamos jogando almofadas. E esse era justamente o paciente que, quando eu queria interpretar, ele dizia, ele tampava os ouvidos, ele dizia, cala a boca, meu ouvido não é pinico. Então, ele me ensinou a ficar quieta. Aprendi muito com ele. Então, ficamos jogando através das almofadas, eu jogava nele, ele jogava em mim. E a gente criou uma língua, que era um almofadês. Só que nessa língua se falava muito, né? Se falava, eu tô aqui, você também tá. Se falava, eu jogo e você segura, eu brigo e você sobrevive. Se falava, eu te toco, eu sinto que você é real. Muita coisa se passava através dessa linguagem das almofadas. Aos poucos, eu pude ir introduzindo as palavras, né? E depois esse impasse passou. Mas foi muito importante isso que aconteceu. E aí, justamente, eu fiquei me perguntando. Bom, normalmente, analistas não jogam almofadas nos pacientes. Quer dizer, posso fazer isso? Né? A conclusão que eu cheguei foi, posso, porque eu acho que é um bom exemplo de como às vezes a nossa técnica tem que poder abarcar vários tipos de comunicação necessárias naquele momento. Só que isso não é premeditado, isso nasceu a partir dessa dupla. Eu poderia ter feito outra coisa, não é? A nossa história nos mostrou que foi proveitoso, né? Que foi bom. Então, eu realmente acho que o analista ele pode ser criativo. Agora, vou chegar na sua pergunta, porque você me diz, mas quando isso é uma atuação? Porque poderia ser uma atuação. Poderia, se eu ficasse jogando almofadas em todos os pacientes, se eu usasse isso como, sei lá, uma regra ou alguma coisa completamente desvinculada do que está se passando. Eu acho que, antes de tudo, o que nos ajuda a não atuar é a nossa própria análise. Entende? A nossa própria análise, ela nos ajuda a saber o que é nosso. E ela é essencial no nosso trabalho. Né? Então, a hora que eu estou com o meu paciente, eu sei que eu estou jogando a almofada, não exatamente porque eu estou com raiva dele. Posso até estar um pouco, mas eu estou jogando porque eu estou buscando um canal de comunicação. Então, aí eu acho que não é atuação. Né? Mas o que me ajuda mesmo é toda a minha formação, que foi me permitindo ter uma clareza maior dos meus sentimentos e não poder misturar isso, né, no trato com os pacientes. E eu fiz muitos e muitos anos de análise e é o que eu recomendo a todas as pessoas que querem trabalhar com isso.